Aí hoje a gente vai trabalhar um pouco com algumas listas, alguns tipos de listas e sumário. E também trabalhar com a parte de citações, que é aquela parte que eu falei para vocês que eu mesmo não tinha muito conhecimento, mas meu irmão tinha, ele me ensinou, é uma parte bem simples, vocês vão ver. É fácil de trabalhar com essas citações. E ele faz as citações modelo ABNT automático para você. Você coloca só algumas as coisas que são necessárias, por exemplo, para livro. Você coloca ali o autor, data, editora, e ele faz um modelo de citação automático para você. Vamos começar aqui abrindo o projeto, né? E agora aqui é a parte legal, a parte de esperar se carregar. Olha, primeiramente, só para dar uma volta na aula passada, com tudo aquilo que a gente aprendeu na aula passada e mais algumas coisas novas, por exemplo, essas funções de tipo clear page, clear double page, que ele faz o clear do resto da página inteira e pula uma página. Você consegue fazer, por exemplo, um modelo de capa, que aqui basicamente a capa é feita com o quê? Com uma adição de imagem, ação de texto centralizado, pula linha, adição de texto centralizado, pula espaço, adição de texto, pula um espaço horizontal e adição de texto. Essa parte de pular espaço que eu não falei para vocês, mas é uma coisa bem simples. Basicamente, você trabalha com essa função aqui, VSpace. Você vai trabalhar aqui, por exemplo, Centro Universitário ISB Ciência da Computação. Tá aqui, ó, Centro Universitário ISB Ciência da Computação. Essas coisas aqui são funções que você trabalharia para definir tamanho da fonte e tudo mais. Aí você utiliza a função VSpace, que ele gera 1 centímetro de espaço entre essa linha e a outra linha. Da mesma maneira, escreve Fernanda Velquim Vieira, tá aqui, Henrique Azueiro, blá, blá, e aí ele faz VSpace de 4 centímetros, coloca o título, e depois ele termina o VFill aqui para ele terminar tudo aqui para baixo, que é ele preenche tudo aqui com espaço vertical e termina com a data aqui, data e local. Então, basicamente, com aquilo que a gente aprendeu de ambientes, de incluir imagens e tudo mais, você consegue criar esse ambiente da capa, folha de rosto, folha de aprovação. Agora, tem alguns outros, vamos dizer, outros ambientes, algumas listas que a gente consegue trabalhar. Por exemplo, a lista de figuras, lista de ilustrações, e lista de ilustrações e lista de tabelas. Como eu tinha falado na última aula, cada momento que você adiciona uma figura no seu programa, no seu PDF, ele faz essa enumeração automática do que é figura e qual que é a parte de baixo, que é a próxima página. Nessa página, então você, por exemplo, você faz a adição de figura com essa lista de figuras, dá o clear double, ele coloca todas a numeração das figuras junto com a página que ela está e a opção de clicar no PDF e ele ir direto, tanto para as figuras, tanto para as tabelas. Aí, no caso, list of figures para figuras, list of tables para tabelas. Beleza. Isso aqui bem fácil também. Eu já tinha mostrado um pouco para vocês, só mostrando essa coisa aqui. Lista de símbolos, aqui ele também outro exemplo. Por exemplo,
quando ele vai trabalhar com essa lista de símbolos aqui, lista de abreviaturas e siglas, ele começa um ambiente de siglas aqui e também tem o mesmo, vamos dizer, mais ou menos o mesmo formato daquelas pontuações, das enumerações. Só que a diferença aqui é que você tem a sua abreviatura, a sua sigla entre colchetes, e você dá o espaço e escreve o que você está querendo dizer com aquela abreviatura ou com aquela sigla. Aqui você está vendo esse text it. Alguém fala alguma Ô, coisa? Igor, uma coisa, mano. Oi. Por exemplo, sei lá, um trabalho de Megflow lá, alfa, aceleração angular, não, alfa, por exemplo. Tem como colocar o símbolo aí? Como é que coloca aí, tipo, letra grega, essas coisas? Pois é, o alfa. Vamos voltar na aula anterior. Quando a gente começa a trabalhar aqui, por exemplo, primeiro item, alfa, e eu quero colocar aqui ângulo de ataque. Vou tentar recompilar. Vou compilar aqui, esperar meu PC. Um minuto. Aí deu erro de compilação. Por quê? Aqui você lembra, sempre quando você está fora de um ambiente de equações, você tem que trabalhar entre, entre, entre cifrão. Ali compilou, ele printou aqui no PDF, porém deu erro de compilação por falta de ambiente. E não é bom ficar trabalhando desse jeito. Aí você consegue fazer isso, exatamente o que você está falando. Por exemplo, aí você quer, sei lá, alfa 1, sei lá, alfa 1. Seu, Eu seu lembrava bem. desse underline mesmo. E aí, tá vendo que esse um tá ficando verde junto com o cifrão? Tá certinho Sim, mesmo? Não teria que ter um. Eu acho que tem que ter um colchete entre o um ali, tá vendo? colchete entre um. Eu lembro de ter que Ah, colocar. não, o colchete como é que chama? Você pode ou não usar ele se você tiver só uma. Isso, isso aí que eu faria. Você pode ou não usar ele se você tiver só um elemento. A partir de dois elementos, você não precisa. Quer dizer, você tem que colocar se você quiser deixar. Não, beleza, Eu, então. eu falei na aula anterior também. Beleza. Aí, essa lista de abreviaturas sigla, você pode fazer essa listinha aqui, é muito interessante, usando esse outro ambiente que chama siglas. Sobre alguns tipos de coisas, algumas coisas que vocês provavelmente vão utilizar. Trabalhando com tamanho de texto, por exemplo. Você tem algumas funções que você usa, você pode pesquisar essas funções, que existem essas funções, vou falar para vocês que existem, não vou mostrar todas, mas é uma modificação que vocês podem fazer. Por exemplo, trabalhar com a opção aqui, large. Você coloca barra large. Você está falando que seu texto vai ser maior, e aí você deixa barra large para falar que é a sua função, as chaves para falar que é a sua variável de referência, e aí você coloca ângulo de ataque. Aí a gente vamos comparar aqui esse ângulo de ataque que está agora, um ângulo de ataque depois da compilação. Ele ficou um pouquinho maior ou não? Foi impressão minha. Vamos tentar de novo com um large maior. Um large maior é com o L maiúsculo.
Não sei se é impressão minha. Ah, o Lard ele tá aplicando para todo o texto. Por que disso eu não sei. Então, você sabe, o Vinícius? Tô tentando ver aqui, mano, o que pode ter acontecido, velho. Mas esse Lard aqui eu não esperava tá assim, não. Com todo mundo não, é demais. Enfim. Não sei. É todo mundo mesmo. Tem, além dessas opções de deixar o tamanho do texto maior, aí esse tamanho do texto eu recomendo vocês verem depois o modelo certinho de como é que trabalha com ele, porque eu usava ele desse jeito, não deu certo, não sei o problema. Além disso daí, você tem algumas opções, por exemplo, o negrito. O negrito você usa o barra text BF, coloca o texto que você quer entre chaves. Vamos ver se agora vai dar. Esse aqui tem certeza que é para dar só. Aí, ó. Aí ele deixa como negrito somente o ângulo de ataque. E outro aqui que é bem utilizado, que é o itálico. Aí também tem as opções de colocar um risco em cima, um risco embaixo, risco no meio. Tem diversas opções que aí você vai procurando na internet de acordo com a sua necessidade e achando. Mas eu estou aqui para mostrar mais as ferramentas e que elas existem. E que a maioria das vezes, quando vocês forem trabalhar, elas realmente existem. Você pode trabalhar com elas. Eu acho que dessas partes aqui já beleza. E só está faltando agora, aqui, ó, começar a falar sobre sumário. Primeiro, a parte de inserir o sumário. Essa opção aqui de PDF Bookmark, eu não sei para que serve, vou ser sincero, porém eu utilizo simplesmente o Table of Contents mesmo. O Table of Contents a gente trabalha com a tabela de conteúdos, que seria esse sumário, e a adição desse sumário no seu PDF. Aí o sumário bem organizado e automático também, ele aparece tudo, lista de ilustrações, lista de tabelas, introdução, aí ele coloca aqui em capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, em subcapítulos, 1.1, 1.2, subcapítulos, e você pode trabalhar muito bem com isso aqui e fica super organizado. E também trabalhando com apêndices. Beleza. Então, como é que a gente vai trabalhar com essa adição dos capítulos? Quando você inicia o seu trabalho, aqui, quando você inicia o seu trabalho aqui, a parte da introdução em si, o seu trabalho escrito mesmo, você começa, cada capítulo você inicia com o barra chapter. Então, o que você faz? Você inicia com barra chapter, coloca o seu capítulo, ele já vai selecionar automaticamente a numeração do capítulo e logo após você dá um label para colocar o label que você quer. Então, você pode trabalhar, por exemplo, eu vou colocar aqui embaixo, mas você pode trabalhar, por exemplo, no capítulo 3 e colocar aqui, ó, de acordo com o capítulo barra ref, introdução, aí 3 pontinhos. Esse label, assim como a gente podia trabalhar com a lista de figuras e lista de tabelas, com as figuras e as tabelas, a gente pode trabalhar com os capítulos e seções. Esperar carregar. Aí, de acordo com o capítulo 1. Logo após o capítulo, se a gente quiser criar
uma seção, você trabalha com section. Aí você coloca section, introdução, sei lá, máquinas agrícolas. Aí você dá o barra label, máquina agrícola, só isso mesmo. E se quiser referenciar de novo, de acordo com a seção a ref, máquinas agrícolas, 6 pontinhos. Recompilar. Trava. Beleza. Aí aqui ele adicionou essa seção. Uma coisa a se colocar aí, ele fala aqui, de acordo com a seção 1.1. Uma coisa a se colocar aqui quando você vai trabalhar com capítulos e seções, você vê que não é como os nossos ambientes normais que a gente utiliza, que o fim, que a gente tem que colocar o barra begin, que é o início, e o barra end, que é o fim. A gente só trabalha com capítulo e seção. Por que isso? Porque ele já verifica que o capítulo... Opa, tá. Ele já verifica aqui que o capítulo inicia com barra chapter, e quando inicia a sessão, tecnicamente ele já inicia essa nova sessão. Então, por exemplo, se eu quero colocar isso aqui entre o capítulo, o título do capítulo 1 e a sessão, eu simplesmente faço isso e dou recompilar. Esperar carregar. Nossa senhora. Aí ele colocou de acordo com o capítulo 1, entre o título do capítulo e o título da sessão. Agora, os limites disso daqui. Naturalmente aqui, a gente pode trabalhar com capítulo, com seção, subseção, por exemplo, aqui, tratores, sei lá, tratores, aí subseção, subsection. A gente trabalhar aqui com rodas de tratores, sei lá. Esse é o limite das bibliotecas que você geralmente vai achar no Overleaf. Caso você precise passar desse limite, você tem que procurar bibliotecas especializadas para isso aqui. Mas é bem difícil você passar de subseção. Então, assim, você tem 4 divisões, 4 branches assim, do seu capítulo. A partir daí você tem que procurar por bibliotecas mais especializadas. Esperar aqui. Abrir. Beleza. Eita, nem escrevi direito.
não dei compilar na hora certa. Mas aqui, você pode trabalhar até com 4 divisões, com 4 divisões de todo o seu assunto aqui. Beleza. Subsection, beleza. Até agora tem alguma dúvida sobre isso aqui? Tudo ok? Tudo não ok. Beleza. Agora vamos trabalhar com as citações. Nas citações, quando a gente vai trabalhar com os modelos de referência que a gente tem esse arquivo aqui, que é o modelo de referência de citações. Aqui já, se a gente descer aqui embaixo, no PDF, a gente vê que já tem diversas citações aqui. Aqui, tem diversas citações já definidas por causa do trabalho, e todas modelo ABNT. E como você pode ver aqui, por exemplo... O Igor, ele coloca em ordem alfabética automaticamente? Ou, porque eu tô vendo aí, ou foi o... Ele coloca automaticamente em ordem alfabética. Nossa, mano, esse trem é bom demais. Pois é, e ele coloca em ordem alfabética de acordo com o autor. Por exemplo, aqui o primeiro arquivo é o Deloitte, só que aqui ele começa com Alliance. Tá vendo? E o Deloitte está... Cadê? Deloitte aqui, ó. Tá vendo? Vou até fazer um exemplo com vocês daqui a pouco. Vou colocar o livro do Norton. Então, para a gente fazer essa chamada primeiro a gente já faz a chamada da referência. Opa, eu tô clicando. Fazer a chamada da referência. Fazer a chamada da referência, a gente faz a referência barra bibliography, seria só para fazer a chamada da referência mesmo. Coloca o arquivo base de referências que você tem aqui e faz essa chamada, tá? Muito suave. E dentro dessa sua chamada você tem cada modelo para cada tipo de referência. Aqui, agora, uma manhinha que o meu irmão tinha me ensinado ontem, como que a gente faz para ter acesso a essa base de acordo com o livro. Por exemplo, a gente está vendo aqui, artigo, outro artigo, os caras só lêem, aqui, ó, livro, MISC, de miscellaneous, que ó, tem cada estilo de arquivo que você vai utilizar para modelo ABNT. E esse aqui é para modelo ABNT, né? Então, vamos colocar como exemplo aqui, vamos trabalhar como exemplo aqui algum livro. E aí, o que a gente faz? A gente vem no Google. Essa é uma opção que é muito simples e muito utilizada. A gente vem no Google Scholar mesmo, Google Acadêmico, preferir. Vem aqui, até tinha pesquisado, Norton Dinâmica. Aí, quando você vem aqui, ó, Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos, é o livro do Norton, né? Citado por 48. O que a gente vem aqui, ó? Tem aqui, ó, citar. Aí já tem os modelinhos aqui, NBR e tal. Você vem em Bibliotex e já vem o modelo pronto para você citar o Norton. Então, o que a gente vem aqui? A gente vem aqui em cima, dá Enter, Play. Pronto, aqui, ó. Vamos entender melhor qual que é desse tipo de arquivo aqui. Quando a gente começa aqui, a gente vê várias entradas. A primeira entrada aqui é a sua referência. É o que você vai utilizar como referência de CIT. Eu vou mostrar para vocês depois. Depois, para livro aqui, ele coloca título do livro, cinemática e dinâmica dos mecanismos. Essa coisa aqui é porque ele não aceita simplesmente você colocar um acento
Então, você tem que aplicar o acento e depois o seu caractere de acento. Então, isso aqui é algumas coisas que provavelmente dariam dor de cabeça na hora de vocês escreverem, que não saberiam, mas aprendizados com os erros. O autor, você coloca aqui, Norton, o ano de publicação e a publicadora. Vamos dar compilação para a gente ver o que vai dar. Ó, vamos ver aqui se ele adicionou o Norton. FGJKLM Nogueira. Ele não adicionou o Norton. Aí entra uma outra questão. Ele só adiciona a sua referência se ela foi citada no texto. Então, vamos citar ela no texto. Para a gente ter uma referência citada no texto. Então, tipo assim, você pode adicionar quantas referências você quiser, infinitas referências. Se você não citar no texto, ela não vai aparecer no seu lá embaixo. Então, isso aqui já é vamos dizer, uma coisa boa para qualquer trabalho que você vá utilizar, porque, meio que, vamos dizer, entre aspas, obriga você a fazer a citação. É coisa que muita gente não faz quando vai escrever os textos. Então, vamos, por exemplo, na imagem que a gente colocou de teste na última aula, eu vou, ao invés de colocar fonte próprias autoras, eu vou colocar /cite. Que é, assim como o /ref, que é de referência, que é a que a gente vai referenciar alguma numeração, por exemplo, de tabela ou coisa assim, o /cite faz a referência dos seus textos de referência. Então, assim como eu tinha falado para vocês, se eu começar a escrever Norton aqui o que aparece? Norton 2010 Cinemática. Exatamente o que você colocou aqui, que no primeiro argumento. O primeiro argumento sempre é a sua referência. Igual aqui, Deloitte 2018, Apane 2019. Agora vamos recompilar para ver o resultado disso. Aqui. Ele já faz a citação, do jeito que a gente gostaria, em formato ABNT. Se a gente clicar, ele já aciona lá embaixo a referência que está utilizando. E aqui, onde a gente não tinha o Norton, agora tem o Norton em ordem alfabética nas suas referências, em modelo ABNT. Aí, além aqui você tem vários estilos, por exemplo, livros, artigos, tudo mais. Quando você, por exemplo, não acha alguma referência aqui, é coisa simples, você pega uma referência base que você tem em alguns arquivos aqui e basicamente copia e muda os argumentos. Por exemplo, o autor, você muda o autor, muda o título, muda o URL, acesso de URL, ano. E aí ele já faz automaticamente para você, mesmo assim, sabe? Beleza. A parte da referência aqui já acabou as citações. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver. Apêndices. Esses apêndices eu confesso que eu não tinha planejado a aula, porém o apêndice serve assim como a gente trabalha com, por exemplo, começar capítulos e começar
com essas seções, o apêndice é como se fosse um início disso aí. A gente começa, por exemplo, a gente começa com uma parte do meu ambiente de apêndice, o apêndice ENV, imprime aqui uma página indicando o início do apêndice, com parte apêndice, ele imprime essa página aqui, e começa a parte do apêndice. A gente trabalha com capítulos, por exemplo, pesquisa de aplicativos de auxílio e cuidado de crianças. Ele começa com esse capítulo e escreve o resto aqui. E aqui já abaixo aqui ele já começa. Abaixo segue o documento ilustrado. Esse que seria o apêndice dele, né? E aí a gente trabalha no novo capítulo, ele coloca um novo apêndice. Então, também, assim como a gente trabalhar com capítulos, seções e subseções, a gente trabalha com os apêndices da mesma maneira. E da mesma maneira a gente pode fazer, por exemplo, fazer esse label, que é uma coisa que a gente às vezes quer fazer com apêndice também, porque, por exemplo, fazer um trabalho de refrigeração, quando eu fiz o trabalho de refrigeração, a gente colocava tipo, uns 6 apêndices, cada apêndice é um catálogo diferente. Então, a gente trabalha, por exemplo, com capítulo do apêndice e com label do apêndice, que a gente trabalha, por exemplo, aqui, pesquisa. E aí, a gente define o apêndice antes de escrever o programa, porque quando a gente estiver lá escrevendo o programa, a gente não precisa ficar se preocupando com qual apêndice que é. É o apêndice A, o apêndice B, o apêndice C? Não, eu uso o barra ref. Vou fazer aqui como exemplo, aqui mesmo, pode ser? Vamos ver, no momento da conexão, beleza. Aí, de acordo com o apêndice a ref pesquisa e recompilar. Como eu preciso destravar aqui. Nossa senhora, gente. Tem que trocar de PC. Pelo menos formatar esse daqui, porque tá triste. Vamos lá, meu amiguito. Aqui. Aí ele já faz a referência aqui de acordo com o apêndice A. E essa coisa aqui de fazer as referências é a coisa que mais vai te salvar na hora de escrever, porque você não vai precisar em nenhum momento se preocupar com a enumeração de nada. Se você souber fazer as referências bem feitas, colocar o label em todos os lugares e definir os nomes desses labels bem feitos, de acordo com cada lugar que ele está, você consegue escrever o seu programa inteiro sem ter que ficar indo para aquela referência, para aquele lugar onde você quer referenciar, para aquela figura que você quer referenciar, para o apêndice que você quer referenciar, você pode escrever o seu programa inteiro muito mais rápido. E isso aqui acelera muito quando você vai escrever relatórios ou artigos maiores. Maiores eu digo, tipo assim, deu 10 páginas, isso aqui já tá top. Tá muito bom. Então, gente, eu acho que no mais é isso tudo. Isso aqui já é o que eu queria falar durante essas 2 aulas.
Caso tiver alguma dúvida, vocês podem falar. E como o exercício que o Calistrato tinha falado semana passada, esse exercício vai ser mais para vocês começarem a ter um contato maior com o LaTeX, porque não importa o quanto eu falo aqui, quando eu dou aula aqui, sei lá, eu explico aqui, posso ficar 10 horas aqui explicando para vocês. Se vocês não pegarem para fazer, vocês não aprendem. E é tipo assim, é dando erro de compilação, dando erro de coisa que você começa a pesquisar e aprender e tudo mais, certo? Basicamente, então, é isso, galera. Obrigado pela compreensão de todos.